Já pensou em ser o personagem principal de uma aventura dentro de sua própria mente? Acaba de chegar ao Brasil uma exclusiva tecnologia para reprogramação mental, com auto-hipnose e simulador cerebral, para riqueza e loteria através do cinema mental. Acesse o site www.cinemamental.com.br. Reprograme a sua mente com este vídeo 2 vezes ao dia durante 5 dias e veja os resultados. Diga, afirme, declare e decrete as seguintes verdades apresentadas neste vídeo que terá o poder de atrair aquele dinheiro que você tanto precisa. Dessa forma, você verá os teus sonhos sendo realizados um a um. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim.
Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções.
Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas.
Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias.
O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim.
Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções.
Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas.
Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias.
O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transportem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transportem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transportem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O
O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida.
o dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções.
Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados.
O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias.
O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim.
Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções.
Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas.
Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias.
O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O
O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida.
O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordem meus caminhos.
O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam em meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados.
O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transbordam meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias.
O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transportem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Quando eu abro a minha conta bancária, fico assustado em ver milhares de reais depositados. O dinheiro começa a entrar sistematicamente todos os dias. O dinheiro começa a vir rapidamente, repetidamente e em grandes quantidades para dentro da minha conta bancária. O dinheiro começa a ser atraído como um ímã até mim. Vejo rios de dinheiro circulando livremente em minha vida. O dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro vem em grandes quantidades e de todas as direções. Enxurradas de dinheiro transportem meus caminhos. O dinheiro vem entrando em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Agora foi instalado a sugestão em sua mente subconsciente. Amanhã, você deverá estar aqui de volta para prosseguir com o seu plano mental de enriquecimento. Você ficará em estado de choque com o que acontecerá em sua vida. Deseja incluir alguém nesta corrente milionária? Então compartilhe este vídeo e fique impressionado com os maravilhosos resultados. Sim, menina! Eu utilizo essa tecnologia para reprogramar minha própria mente, só que acontece... Já pensou em ser o personagem principal de uma aventura dentro de sua própria mente? Acaba de chegar ao Brasil uma exclusiva tecnologia para reprogramação mental, com auto-hipnose e simulador cerebral, para riqueza e loteria através do cinema mental. Acesse o site www.cinemamental.com.br